Idoso é considerado o quê? 60 para cima? 60 anos. Antes era menos, né? Antes era... Não. E assim, na verdade, agora já tem uma emenda que vai dizer que o idoso acima de 80, ele ainda vai ter prioridade sobre os demais, né? Que são os de 60 a 80. Programa Non Nasciula Londero com Duda Medeiros. Pessoal, mais um Non Nasciula Londero. Eu quero ver o like. Cadê o like? Pô, por favor, cara, o like, eu já falei, ó. 1000 likes tem um nudes meu. Tá quase, né, Johnny? Tá quase. Tá quase, né? A gente É? o MC Floripa pra poder ver, né? O MC pois é, né, velho? Meu Deus, né, cara? Hoje estamos com a Ana aqui, essa querida, e ela é assistente social. E como é bom a gente ajudar as pessoas. Eu me sinto assim quando eu ajudo, eu acho que é uma energia que a gente doa e volta como um amor gigantesco, assim. Exemplos, Beatles pela Vida, exemplo, os Stones que a gente fez pro Lá Recanto do Carinho, quer dizer, são coisas que a gente faz com prazer gigante, enorme, né? E agora imagina trabalhar com isso, né, Ana? Da onde que começou isso, cara? Então, boa noite, né? Quando tu fala, Duda, que essa perspectiva da ajuda, né? Como é bonito esse movimento, né? No caso, esse movimento que vem da música, né? Em outros setores, na educação, esses movimentos do terceiro setor que a gente chama, né? Que são os grandes projetos aí que vão estar apoiando população em estado de vulnerabilidade, que nós chamamos, né? Aquelas crianças que não estão acessando balé, não estão acessando capoeira, né? Aqueles idosos que não estão acessando os grupos de idosos. Então, a gente está ali inserido para estar tentando fazer com que eles acessem esses direitos, né? O serviço social, ele vai surgir na perspectiva da ajuda, né? Isso lá após a Revolução Industrial, quando começam as grandes mazelas da sociedade, né? Que nós chamamos, né? O serviço social tem muita fala técnica, né? Então eu vou tentar aqui decodificar isso para vocês, né? Nós chamamos das grandes expressões da questão social, que a questão social é uma... Ou seja, pegar a galera para fazer lucro e, né, pressão para trabalhar. Exatamente. Aí nós falamos que essa apropriação da força de trabalho, da classe dominante, né? Enfim, nós vamos estudar essa teoria social crítica, né? Que nós chamamos, que é justamente para estar entendendo essa sociedade e entender que para toda situação que você vai lidar na sua prática profissional, ela tem uma causa, né? Ela tem uma origem, né? E essa origem justamente tem relação com essa estrutura. Sim. Né? Essa estrutura ou desestrutura, né? Da sociedade, que muitas vezes... Então essas expressões... Porque não se tem um equilíbrio, é isso que você tá falando. O serviço social, ele nasce nesse berço, na perspectiva da ajuda. As assistentes sociais eram moças, né? De boas famílias, virgens, né? Moças vistas como as mocinhas, as donzelas, as menininhas da sociedade que estavam ali para ajudar aquela população pobre, né? Mas por que tinha que ser virgem? Que é justamente para poder desconstruir, exatamente, para desconstruir depois que não é nada disso, né? Entendi. Tem assistente social homem, eu tenho grandes amigos de formação que são grandes assistentes sociais hoje, enfim. E o serviço social ele vai se transformando né, ao decorrer das décadas. No Brasil, a gente diz que teve um grande movimento, que é o movimento de reconceituação da profissão, que foi uma grande luta, né, na década de final de 70, né, ainda período de ditadura, né? Então o serviço social ele começa a entender que o assistente social ele não está ali para ajudar, né? Muito embora a palavra ajuda ela tenha uma conotação de que se eu faço com que um sujeito acesse um direito, de certa forma, há ali uma perspectiva de ajuda. Aí quando tu fala assim, final da ditadura militar, a nossa Constituinte é bem depois. 88. Quando tu fala assim, a luta do final dos anos 70, então era para ter algum direito? Porque aí com a Constituinte... Não. A profissão, é quando a profissão começa a se olhar. Né? A profissão ela começa a se olhar. Os assistentes sociais eles começam a criar teorias, metodologias de atuação. Que não é mais aquilo, olha, vamos separar o biscoito, o arroz e coisa e tal, e levar a cesta básica lá na comunidade. Entendi. Né? Então ele começa a criar metodologias, ele começa a se olhar e dizer, opa, qual é o nosso papel?
Né? Qual é o nosso papel numa sociedade que está aí, ó, completamente disparada, né? O cara pobre é muito pobre, não está acessando habitação, não está acessando educação, não está acessando nada, e o cara rico é muito rico, né? O que a gente pode fazer para realmente tá tentando equilibrar, né? Tu trouxe a palavra do desequilíbrio, né? Essa questão da distribuição da igreja, desculpa, corta, da riqueza. A igreja, de certa forma, ela estava junto ali conosco, né? O assistente social, ele estava muito vinculado à religião, muito mesmo. E aí, quando vem aí a Constituinte, o serviço social começa a se olhar, ele começa a entender, peraí, o nosso papel qual é? É lidar com direitos. As pessoas têm acesso a direitos, existem direitos a serem acessados. Sim. As políticas sociais, o que elas são? São complementos de renda para essa força de trabalho aí que é sugada ao máximo, né? Então o cara, ele tem dinheiro para pagar o aluguel, mas ele não tem dinheiro para pagar a educação para o filho. Então vem a política social de educação, que é a escola pública, para tentar complementar essa renda. Exatamente. É mais ou menos essa lógica, né? E qual é o nosso papel nisso tudo? O nosso papel é dizer, cara, seu filho tem direito a uma vaga na escola pública. Tá? O nosso papel não é levar a criança, o pai lá, vamos lá matricular. O nosso papel é fazer com que ele seja um sujeito autônomo, para que na história da vida dele ele saiba, cara, eu tenho direitos, né? Não é a menininha que tá vindo aqui me ajudar, não é esse o meu papel. Então, assim, então eu entendo, tem uma gama de ações aí. Uma gama de ações. Pode ser educação, pode ser moradia, pode ser saúde, alimentação também. Alimentação, lazer, esporte, e vai, música entra, né? Vocês que são desse meio. Então, assim, o assistente social hoje, por exemplo, eu sou uma assistente social além de formação de vocação, né? Eu tenho uma atuação que eu defendo, eu gosto de trabalhar no terceiro setor. Existe uma grande crítica com relação a isso, né? Porque o terceiro setor, ele traz aí um viés, às vezes, que está apoiando ou está desconstruindo a ideia do público, né? O que é esse terceiro setor, para eu entender? O terceiro setor são as ONGs, é a organização da sociedade civil que a gente chama, que não é nem o público nem o privado. Né? Ela não tem lucro, ela não tem fim lucrativo. É quando a sociedade se organiza, vamos lá, vamos fazer uma ONG, vamos colocar aqui projeto de capoeira, música, dança para contraturno escolar, como eu já atuei com criança e adolescente. Então, é um trabalho que ele é um pouco missionário às vezes, né? A energia que se passa acaba se ganhando com o que acontece mesmo e o que acaba trazendo de positivo para essas crianças, né? Hoje tu trabalha em que setor mais especificamente? Eu estou trabalhando com a política do idoso. Eu estou fazendo a parte de gestão de um lar de idosos lá no município de Biguaçu, que é o Lar do Seu Doca. Pode, claro. Posso falar? E nós temos hoje 40 idosos acolhidos, né? E em decorrência os mais variados motivos, assim, seja uma violência sexual, uma violência física, violência verbal, violência material, né? Às vezes o filho que se apropria do benefício do pai, né? Então, assim, a gente tem que estar lidando tanto com aquele idoso que está acolhido, que ele mora ali, né? Aquela casa, ela funciona 24 horas. Certo. Aí eu, como assistente social na gestão, eu tenho que fazer funcionar. Isso em tudo, todos os sentidos, funcionário, alimentação, despesa, né? E ela não tem lucro, ela não tem um dono. Sim. Ela tem um conselho que vai dirigir e nós estamos abaixo dele. Certo. Né? E também vai lidar com essa questão das famílias, do vínculo. Então, tu pega o estatuto do idoso, tu tem que engolir aquele estatuto, tu tem que entender aquela política para poder lidar com aquela população. Agora tu vai trabalhar no projeto de criança, tu vai pegar o ECA, tu vai engolir o ECA, tu vai entender aquela política. No caso dessa questão do idoso, você falou, por exemplo, o filho tomou posse da parte financeira do pai, ou seja, a aposentadoria dele. No teu caso é fazer uma intermediação para que isso acabe, isso? Nós acionamos o Ministério Público quando isso é identificado, né? Porque daí isso o próprio estatuto, ele vai dizer que isso é um abandono material, né? Existe um abandono moral. Você quer institucionalizar o teu pai, você não dá conta de cuidar, ok, então você vai procurar uma casa-lar. Hoje nós não chamamos mais de asilo, nós chamamos de ELPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos. Estou te falando que o serviço social adora, né, esses grandes nomes assim. Então é um lar de idoso, né, então você quer colocar seu pai lá, você não dá conta de cuidar, ok. Aí o estatuto vai dizer assim, olha, você pode pegar lá a aposentadoria dele para pagar a ELPI, mas você só pode pegar 70%. Então o serviço social ele vai olhar, ver se isso está acontecendo.
Entendi. Se o direito não está sendo violado, então ele vai estar manipulando isso, ele vai estar trabalhando com isso, vai orientar esse filho que está errado, coisa e tal. Se o filho não entendeu, vai acionar o Ministério Público e fazer com que a coisa funcione dentro da legalidade. Sim, então é tudo uma questão lógica de direitos, né? Mas tem uma questão do coração que deve ser gigante também, né? Tudo que tu faz, tu tem que gostar. Eu, como assistente social, eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. Eu trabalhei já na infância e juventude, gosto muito também. Nunca pensei em trabalhar com idosos. Eu achava que eu não tinha o menor jeito. A diferença é, criança e idoso, pelo que eu já senti, nestes casos, né, são parecidos, né? Então, eu pensava assim, tá? Não? Sorry. Não são mesmo, porque assim, ó, a criança... Você consegue plantar mais sementes, né? Você tá ali junto com a parte da educação, da cultura, do esporte, do lazer e tal. Então, se ela é uma criança que ela tá inserida no tráfico, né? Você consegue estar tentando resgatar. Talvez não seja a palavra correta, mas é o que a gente faz, tenta. O idoso, ele já é um ser pronto, né? Então tu tem que ter muito cuidado. Geralmente fragilizado. Exatamente. A questão da saúde mental é muito forte, né? Demência, Alzheimer. Então tu tem que saber como lidar com essa população, né? Não é de qualquer maneira também. Ainda tem muito dessa cultura de tratar o idoso como se ele não tivesse mais autonomia. Não, ele tem. Né? Não é porque ele está institucionalizado ali numa caixa que ele perde a autonomia dele, muito pelo contrário, o Estatuto diz, é meu papel como assistente social, é meu papel como ILPI, proteger a autonomia dele, fazer com que ele tenha vínculo comunitário. Então eu como assistente social eu tenho essa obrigação de ter esse olhar, né? E aí um grande desafio, fazer com que toda a equipe tenha esse olhar. Porque essa formação ela é uma formação muito específica. Imagina só quantas questões ainda acontecem com os idosos nessa situação. Por exemplo, se por um acaso fica só ele e a família, tipo, por algum motivo, ou sai da cidade, eu morro de medo de ficar sozinho. Isso acontece muito, tá, Duda? O abandono moral nós chamamos, né? Então é difícil às vezes, assim, tu ter que ligar para uma família e dizer, ela tá com saudade. Né? Putz, cara, que coisa complicada. E isso acontece, né? A gente entende que as famílias, elas também estão inseridas lá no movimento de trabalho, casa, filho, né, e coisa e tal. Alguns filhos têm que viajar. Mas os finais de semana eles vão passando. E pro idoso, aquela rotina é sempre a mesma. Você entra, você vê eles ali sentadinhos, bom dia, aquele trato de carinho, coisa e tal. Aí eu entrava na minha sala, trabalhava. Dava 11h30, meio-dia, vou lá dar uma olhada, ver como é que tá funcionando o almoço. Ali eles estavam. Então assim, e assim vai. Então o que tu vai fazer? Tu tem que ter um olhar sensível. Vamos promover algumas atividades. Pra gerar atividade pra então eles. Hoje a gente já tem lá música na quarta-feira, conseguimos um voluntário que tá lá tocando violão, fazendo grupo de cantoria livre. Sabe aquelas músicas antigas? O pessoal que toca aí pra ser voluntário, da música, pra gente ir lá. Isso é muito legal. E assim, a música, ela tem um poder, né? É maravilhoso. E os idosos, tipo, Que Beijinho Doce, aquelas músicas... tem umas os roqueiros, tem que ter os roqueiros. Eu acho lindo o Beijinho Doce também. Aquela, como é a mesma praça, o mesmo banco, essas músicas. Cara, eu tô decorando já essas letras antigas. Olha que legal, Não tem o I can't get não. Satisfaction, não tem, não pode. Não. Tu sabe que eu coloquei no CD da Marisa Monte, esse lar, ele funciona há 30 anos, né, Duda? Ele funcionou de uma maneira que deu certo, tanto que ele existe há 30 anos, né? O lar o lar do Seu Doca foi o próprio Seu Doca que fundou, né? Ele foi um senhor que teve esse olhar no bairro Vendaval, lá em Biguaçu. Ele é o único lar filantrópico hoje na cidade de Biguaçu. Vive só de doação? Não, exatamente. Não vive só de doação. Como é que funciona? Eu tenho um corpo administrativo e um corpo de uma equipe de saúde, né? Que fala de idoso, fala de saúde, não tem como. Sim. A gente diz que uma ILPI é um grande ambulatório, né? Porque tu tem ali o acamado, nós temos hoje 16 cadeirantes, né? Então tu tem que ter acessibilidade, tu tem que ter os profissionais que saibam dar um banho, que saibam trocar uma fralda. Então tem que ser pessoas com formação. Então hoje nós temos quase 30 funcionários. Nutricionista, médica geriatra, né? Até porque é uma exigência da vigilância sanitária, que tem poder de polícia na saúde e tal. Ok, então para manter essa folha de pagamento, porque quando tu fala em filantropia, tu pensa, ninguém paga nada, né? Não é assim. Nós temos uma folha X
e nós temos uma arrecadação Y, ela não dá conta. Tá? Ela não dá Como conta. sempre. Essa arrecadação, ela vem desses 70% dos recursos dos idosos, onde algumas famílias ainda complementam para uma mensalidade, né? Mas não dá conta. O Estado ajuda com alguma coisa? Nós temos um convênio hoje com a Prefeitura de Biguaçu, mas ele é um convênio que ele funciona assim. A Prefeitura me encaminha um idoso, que é por meio da política de assistência social. Tu vê como as políticas elas se encontram, né? E ela paga pela estadia daquele idoso. Não é um convênio como existe convênios na educação que vão subsidiar salário de professor, salário de educador Paga de pela música. estadia e aquele bolo ali geralmente fica no não coletivo. dá na conta. Ele vai estar no coletivo como os E demais. tem 30 funcionários. Exatamente. Por exemplo, a justiça, eu recebo lá no lar alguns apenados, que são os caras lá que estão cumprindo penas leves, né? Sim. Então esses caras vão lá, cumprem horas e com a força de trabalho deles, né, para cumprir a sua pena. E quando eu abro a porta para receber esses caras, eu também consigo acessar o subsídio que a própria justiça tem. Mas aí eu tenho que desenhar um projeto. Esse projeto ele tem que ser aprovado, tem que estar com toda a documentação em dia, né? Aí eu consigo acessar essas parcerias, esses recursos públicos. Ou as empresas que, eu quero te doar, sei lá, 40 colchões aqui do alojamento dos funcionários, você está interessada? Então a gente vai pegando essas pequenas doações para estar tentando melhorar a estrutura. A estrutura é enorme, são 20 quartos, 20 banheiros. Então tu deve pensar, é vaso entupindo o tempo inteiro, chuveiro queimando. Deve ser uma logística tremenda. Né? No teu caso, não é só você gerenciando, né? Tem uma equipe, né? Eu sou a coordenadora e nós temos um RT que nós chamamos que é um responsável técnico pela saúde, que é um enfermeiro. Mas tu, por ser coordenadora, essa é realmente a função do assistente social? Coordenar tudo isso também? Eu sou uma assistente social como formação. Lá no lar eu sou coordenadora do projeto. Ah, tá. Só que assim, o assistente social ele lida com gestão, por isso que eu tenho competência técnica para isso. Mas eu tenho uma assistente social no lar. Então ela faz o serviço social, porque eu não daria conta das duas frentes. Uma coisa é uma coisa, né? Gestão e serviço social. Então ela vai fazer essa parte com as famílias, os estudos sociais dos idosos, que é uma determinação, é obrigado a ter, que é um estudo social. Quem é esse idoso, de onde ele veio, o que ele sofreu, ele é aposentado, ele tem plano de saúde, então esse estudo social, digamos, a Ana foi lá, bateu o carro, pum, morreu. Tem lá um estudo social que diz, não está só na cabeça da Ana a informação. Como que está essa visão, não tanto para o idoso, vamos dizer, porque cada vez mais a população está envelhecendo. Então, existe um estudo que diz que daqui a mais ou menos 2 décadas, daqui a 20 anos, pelo menos 30% da população no nosso país vai ser idosa. Se eu não me engano, é mais ou menos esse o número. Isso significa dizer, assim, que a proporção de idosos, né, nas famílias, né, que bom que nós vamos viver mais, né, é uma tendência. Mas vão ter que ter como é que está essa ações, política? Exatamente, né? Porque assim, hoje dizem até que existe aí uma frente de se haver a tal da creche para idosos. Sim. Fica durante o dia para a família poder sair, trabalhar coisa e tal, depois recolhe o idoso e leva para casa. Eu compartilho dessa ideia, eu acho que ela é bem-vinda porque tu não quebra o vínculo com a família. Sim. Pro idoso é muito pesado ele sair do cantinho dele. Com a família eu acho muito dolorido. Muito embora a família continue visitando, o idoso ele traz aquela lembrança, por exemplo, eu tenho lá uma idosa que veio lá de uma região, ela morava perto da praia, então ela tinha o hábito de comer pirão com peixe diariamente, né? E nós temos um cardápio coletivo. A gente não consegue individualizar muito. Sim. Né? Então, às vezes eu olho para ela e lembro do pirão com peixe. Tem que inserir pirão com peixe no cardápio. Tentar individualizar, tentar trazer o máximo da realidade dela, né? Só que isso pode acabar interferindo na realidade do outro. É difícil. Tem que ver, não é só o coletivo, né? Mas é o que se pode fazer também, né? Sim. A gente costuma brincar, tem um presidente lá no lar, e ele costuma dizer, bom, eu quero deixar isso aqui o melhor possível, porque, digamos, né, amanhã... Eu estarei aqui. Exatamente. Assim, depende da forma que o cara trabalhou, como é que é a saúde dele, que tipo de doença ele teve, né? Sim, porque assim, exatamente. Nós estamos num país continental, aqui pro sul faz frio, mas não passamos problema com água e tal, mais ou menos, né? Mas lá pro Nordeste, saneamento básico, é complicadíssimo, né, cara? Eu tenho uma idosa de 93 anos, que ela é super lúcida, ela não usa óculos, né? Ela canta, ela foi dançarina de sapateado. E eu tenho uma idosa de 62, que tem toda uma questão de saúde mental a se observar, que tem bastante dificuldade, né? Então, assim, não dá...
tu tem que relativizar às vezes, né? Porque se tu colocar todo mundo no mesmo pacote, tu vai estar sendo injusto. Se não me engano, tem uma terapia para idoso com o cachorrinho, né? Olha, o ideal é que pudesse, né? Que a gente pudesse acolher os bichinhos também. Só que aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque Por causa de doença e tal. existem as determinações da vigilância justamente porque, assim, como tem muitas ILPIs por aí, se não houver regras, cada um vai fazer do seu jeito. Então a vigilância, ela vem dizer, ó, os animais tem que estar tudo regularizado, vacina e coisa e tal. Nós temos um gatinho que uma idosa ganhou na justiça o direito de ter, porque a vigilância não permitia ter. E ela quis, olha só. Exatamente, então ela acessou um direito que ela tinha, já que ela estava sendo acolhida numa instituição, ela quis levar a gata junto. Ela veio a falecer em seguida e a gata está lá até hoje. E a gente, na verdade, aprende muito com eles, né? Sim. No principal, trabalhar com idoso é aprender, não é nem ensinar. A diferença do idoso para a criança. Quem está nessa situação que precisa de uma assistente social, como que... A porta de entrada para a política de assistência social, para quem dela necessitar, né, seja por conta de uma violência, seja por conta da falta do alimento, enfim, seria o que nós chamamos de CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. É como se ele fosse um posto de saúde na comunidade, só que ele não é da saúde, ele é da assistência. Então, toda a comunidade ela deve ter um CRAS. No município de Florianópolis deve ter uns 4, 5 CRAS. Tem o CRAS Norte, o CRAS Sul, o CRAS Centro, né? Então, seria a primeira porta de acesso, que nós chamamos de proteção social básica. Ali, o usuário, né? Nós chamamos de usuário, como o médico chama o paciente, o usuário ele vai estar acessando os programas e projetos, né? Então, ali é feito toda a parte de cadastro, critério, Bolsa Família, enfim. Parabéns, Ana. Obrigada. Parabéns. Pessoal, um abraço, até o próximo Nona Chula Londeiro. Valeu, tchau. Eu vou lá, É violão que tu toca? Eu toco um monte de coisa, Tudo, violão eu não né? dei. Se tu levar, ele vai gostar, ele vai pegar a bengalinha e vai ficar do teu lado te imitando. Isso, então tá bom. isso já muda a rotina, né? Este foi programa Nona Chula Londeiro com Duda Medeiros, uma produção